Minha professora tentou arrancar minha prótese da perna em sala de aula porque achava que eu estava fingindo. Uso uma prótese desde os 9 anos, depois que o câncer ósseo levou minha perna real. No ensino médio, eu já estava acostumado a explicar isso aos novos professores, mostrar minha documentação médica e seguir em frente. A maioria dos educadores era compreensiva e solidária, mas a senhora Henderson, nossa substituta de longo prazo para a biologia avançada, foi diferente desde o primeiro dia. Ela continuava fazendo comentários sobre os jovens de hoje em dia que fingem tudo para receber tratamento especial, e me encarava toda vez que eu usava o elevador ou demorava mais para trocar de sala entre as aulas. Tentei mostrar a ela meu plano 504 e meus registros médicos, mas ela apenas revirou os olhos e murmurou algo sobre papeladas convenientes. O ponto de ruptura chegou durante uma atividade de laboratório. Eu estava trabalhando na minha estação designada quando ela se aproximou com aquela expressão arrogante. Sussurrou que já tinha lidado com alunos que buscavam atenção antes, e que meu pequeno ato não enganava ninguém. Expliquei novamente que minha prótese era real, até me oferecendo para mostrar o ponto de conexão, mas ela apenas sorriu friamente. Então prove, disse alto o suficiente para que os alunos próximos ouvissem. Se for real, não vai se importar que eu confira. Antes que eu pudesse reagir, ela agarrou minha perna protética e puxou com força, tentando arrancá-la como se fosse uma peça de fantasia. A dor foi insuportável enquanto o encaixe se retorcia contra meu membro residual. Gritei e caí para trás, derrubando o equipamento do laboratório enquanto ela continuava puxando, convencida de que simplesmente se soltaria. Toda a turma parou de trabalhar. Vários alunos começaram a gritar comigo, mas não era por indignação, não era porque tinham visto a cena absurda que acabará de acontecer. Era porque achavam que eu estava sendo dramático. Ele sempre exagera, ouvi alguém murmurar. Lá vai ele de novo querendo atenção, disse outro. Meu coração batia de forma irregular, não só pela dor física, mas porque percebi que, naquele exato momento, tudo que eu havia vivido nos últimos anos, todas as lutas silenciosas, cada cicatriz, cada passo doloroso, estava sendo descartado como se fossem mentiras teatrais. Ainda estava no chão quando a senhora Henderson largou minha perna com um suspiro irritado, como se eu fosse o problema, como se ela tivesse sido enganada e agora estivesse envergonhada por não conseguir provar sua teoria conspiratória. Ela se agachou, ajeitou a blusa como se nada tivesse acontecido e, com total calma, disse, pode retomar a atividade. Foi só um mal-entendido. Eu estava tremendo por dentro e por fora. A dor no encaixe da prótese me fazia suar frio, mas era o ódio queimando na minha garganta que me impedia de gritar. Fiquei ali no chão, cercado por tubos de ensaio quebrados e olhares indiferentes. Ninguém veio me ajudar. Ninguém estendeu a mão. E com esforço, me levantei mancando e saí da sala sem dizer uma palavra. Atravessei o corredor quase vazio até a enfermaria, onde a secretária apenas me olhou de cima a baixo e disse que a enfermeira estava no almoço. Fui para casa naquele dia com a prótese mal ajustada, sentindo uma dor aguda que me fazia cambalear, mas era menor que a dor da humilhação. Passei a noite acordado. Lembrei do hospital, dos dias em que aprendi a andar de novo, dos olhares de pena nos corredores, das vezes em que os colegas riam pelas minhas costas porque minha perna fazia um clique metálico ao pisar. Lembrei da minha mãe chorando escondida, com medo do que seria do meu futuro. E agora uma mulher adulta, uma educadora, tinha tentado arrancar minha perna à força diante de 30 testemunhas. E ninguém fez nada. No dia seguinte, não fui à escola. Na verdade, passei o dia inteiro reunindo tudo que eu tinha, cópias do meu plano 504, relatórios médicos, a carta do ortopedista explicando o modelo da prótese e o tipo de encaixe. Procurei vídeos, registros, tudo que pudesse servir como prova. Naquela mesma tarde, minha mãe chegou do trabalho e me encontrou na sofá com uma pasta cheia de documentos no colo. Contei tudo a ela, cada detalhe. Ela ouviu em silêncio, apenas mexendo os dedos nervosamente e respirando fundo a cada nova informação. Quando terminei, ela se levantou lentamente e disse, vamos simplesmente acabar com isso. Na manhã seguinte, estávamos no escritório do diretor. O diretor, o Sr. Michel, parecia não saber o que fazer. Ele olhava de um papel para outro, tentando manter a compostura. Quando minha mãe exigiu a presença da Sra. Henderson, o diretor hesitou. Ela está com uma turma agora, posso chamá-la depois que terminar a aula. Você vai chamá-la agora ou vamos direto à imprensa com isso? A palavra imprensa teve o efeito esperado. 3 minutos depois, Henderson entrou na sala como se nada tivesse acontecido.
Sentou-se em frente a mim e a minha mãe com aquele mesmo olhar frio, cruzando os braços. Se estamos aqui por causa daquele pequeno mal-entendido. Você tentou arrancar a perna do meu filho dentro da sala de aula, disse minha mãe com uma calma assustadora. Ele está com lesões no coto, vai precisar reajustar o encaixe da prótese e pagar um técnico particular. E além disso, foi humilhado na frente de toda a turma. O diretor pigarreou. Talvez possamos encontrar uma maneira de resolver isso internamente, não será interno, respondeu minha mãe. Já contatamos um advogado e eu mesmo enviei um e-mail com todos os detalhes para o conselho escolar, com cópias para o departamento de educação e 2 jornais locais. Henderson empalideceu. Foi a primeira vez que a vi desviar o olhar. Mas aquilo foi só o começo, porque a administração poderia fingir que queria resolver, mas a verdade é que escolas públicas vivem para proteger sua imagem. 3 dias depois, uma nota oficial dizia que a escola estava investigando os fatos e que não podia comentar até que o processo interno fosse concluído. Henderson continuou dando aula. E os estudantes? Bem, a maioria só achava que eu tinha sido dramático demais e agora queria aparecer na televisão. Mas eu estava preparado. Um amigo do meu primo era jornalista de um grande blog estudantil. Mostrei tudo a ele, as fotos, os documentos, o áudio que gravei acidentalmente no dia do laboratório. Sim, por sorte, meu celular estava gravando quando ela disse que já havia lidado com alunos que fingem. 2 dias depois, o vídeo estava online. Professor acusa aluno amputado de fingir e tenta arrancar prótese em sala de aula. A manchete era sensacionalista, mas verdadeira. A comoção foi imediata. Em poucas horas, o vídeo estava no Twitter, em histórias do Instagram, em grupos de pais, canais de YouTube de comentaristas adolescentes. Pessoas de todo o Brasil mandavam mensagens de apoio, indignadas com a história. E então a escola não teve escolha, Henderson foi suspensa, depois demitida. O diretor tentou fazer uma declaração vaga dizendo que a escola não tolera atitudes discriminatórias, mas já era tarde demais. A imprensa local cobriu tudo. Fui convidado para entrevistas, participei de um debate sobre capacitismo, e meu Instagram explodiu de seguidores. Mas o que realmente me marcou não foi a fama temporária. Foi quando um garoto mais novo se aproximou de mim na lanchonete e disse, obrigado por não deixar que ela te derrubasse. Eu uso uma prótese de braço e tinha medo de ir para a aula de educação física. Agora eu vou. Sorri pela primeira vez em semanas, porque no fim das contas, meu grito foi ouvido. Mas essa foi apenas a primeira parte. A verdadeira vingança ainda estava por vir. Por mais que a demissão da senhora Henderson fosse uma vitória, não foi suficiente. Não para mim. Porque mesmo depois de tudo isso, os vídeos, os testemunhos, a comoção online, nada havia mudado dentro da escola. Os olhares tortos continuaram. Os sussurros nos corredores. E o pior, alguns professores agiam como se eu fosse o problema. Uma vez, ouvi o professor de história comentando com outro professor, não consigo dar aula em paz com essa cultura do cancelamento. Qualquer coisa vira escândalo agora. E então entendi, eles não estavam arrependidos. Estavam com medo. E não era de mim. Era do que eu representava. Um estudante que ousou reagir. Que ousou expor. Que se recusou a aceitar o papel de vítima silenciosa. E então decidi que não iria parar por ali. Nos meses seguintes, mergulhei de cabeça no governo estudantil, algo que eu sempre pensei ser perda de tempo, confesso. Mas percebi que dentro da burocracia escolar, é onde muita sujeira se esconde e também onde podemos tocar as feridas certas. Comecei ouvindo, entrevistando colegas com deficiências, com transtornos de aprendizagem, estudantes com TAA, com dislexia, estudantes autistas. O que passaram, quem os respeitou, quais professores zombaram deles, quem negou o direito a tempo extra nas provas. O que ouvi foi repugnante. Havia uma garota com epilepsia que um professor de física chamou de possuída. Um garoto com problemas auditivos que se sentava no fundo da sala porque o professor não queria falar alto. E o pior, todos tinham medo de reclamar. Medo de virar piada. Medo de serem transferidos. Medo de se tornarem como eu. Então fiz o que sabia fazer, documentei tudo. Organizei em dossiês com nomes, datas, detalhes. Construí uma rede de apoio com pais, ex-alunos e até funcionários que me mandaram mensagens de forma extraoficial. Quando achei que tinha informação suficiente, apresentei uma denúncia formal contra a escola por negligência sistemática contra estudantes com deficiência. Não só a minha, mas coletiva. Uma denúncia ampla,
pesada, com provas sólidas. A administração tentou me silenciar. Fui chamado para uma reunião com 2 coordenadores e a psicóloga da escola. Disseram que minha obsessão por justiça estava afetando o clima institucional. Foi aí que eu ri. Uma risada seca, cheia de fúria engasgada. Eles só estavam incomodados porque já não podiam varrer isso para debaixo do tapete. Eu sou a poeira que voltou e grudou no chão. Saí da sala com a cabeça erguida. Alguns dias depois, o Ministério Público Estadual abriu uma investigação. E então tudo começou a desmoronar. A escola se tornou alvo de uma auditoria. Um por um, os professores mencionados no relatório foram interrogados. Alguns se afastaram por licença médica. Outros pediram transferência. O diretor foi removido por omissão. E de repente, eu já não era mais o garoto da perna protética. Eu era o nome nos jornais. O estudante ativista. O cara que desafiou o sistema e fez as paredes mofadas da educação pública tremerem. Claro que houve consequências. Tentaram me excluir de tudo. Me cortaram da feira de ciências. Tentaram barrar minha candidatura para representante de classe. Mas eu já tinha ido longe demais para recuar. E o apoio fora da escola só crescia. Numa sexta-feira à tarde, recebi uma mensagem anônima no Instagram. Era uma ex-colega da senhora Henderson. Ela contou que o que me aconteceu não foi um caso isolado. Anos atrás, Henderson havia sido removida de outra escola depois de ridicularizar um aluno cadeirante durante uma apresentação. Ela sempre escapava com um tapinha no pulso. Mas agora, finalmente, alguém a expôs. Guardei aquele print com satisfação. Mas ainda havia uma ferida aberta, os estudantes que ficaram calados. Aqueles que viram ela me atacar e não disseram nada. Aqueles que riram. Aqueles que sussurraram. Aqueles que me chamaram de mentiroso. E é aí que entra a parte mais amarga dessa história. Porque a vingança contra a estrutura é uma coisa. Mas contra as pessoas, isso é pessoal. Comecei com um vídeo. Um desabafo. Gravei com meu celular no meu quarto. Contei tudo, sem cortes, sem filtro. Falei sobre a dor, a humilhação, a solidão. Mas principalmente, sobre a covardia coletiva que torna monstros como Henderson possíveis. Não foi só ela. Foram todos os que ficaram calados enquanto ela tentava arrancar minha perna. Foram os que riram. Que sussurraram. Que me chamaram de mentiroso. Vocês são cúmplices. O vídeo se tornou viral. Mais do que o primeiro. A escola tentou conter os danos, mas já era tarde. Os estudantes começaram a se dividir. Alguns me apoiaram abertamente. Outros queriam me cancelar por expor os colegas. Mas aqueles que sabiam que estavam errados, se calaram. E esse silêncio foi minha maior vitória. Porque a vergonha é o único tipo de justiça que gruda na alma. A cada dia que passava, eu ganhava mais força. Mais voz. Mais respeito fora da escola do que dentro dela. E quanto mais eu falava, mais outros se levantavam. Era como se minha cicatriz tivesse acendido as deles. No fim do ano, fui convidado para dar uma palestra numa conferência estadual sobre inclusão escolar. A plateia lotada se levantou para me aplaudir. Olhei para a multidão, respirei fundo e disse, meu nome é Calo. Perdi uma perna aos 9 anos. Mas descobri que o que realmente te mata por dentro é a indiferença. E isso, ninguém jamais me tirará. Mas eu ainda não tinha terminado. Porque o golpe mais forte ainda estava por vir. Já não se tratava de mim. Eu já tinha vencido. Mas havia tantos outros invisíveis, sufocados, zombados em silêncio, que não tinham a mesma voz. E eu sabia exatamente onde poderíamos golpear com mais força, na raiz, no coração podre do sistema. Depois da minha conferência, recebi uma mensagem de Ana Luísa, uma promotora recém-formada que havia assistido à transmissão ao vivo. Ela disse que ficou comovida com o que ouviu, que já estava acompanhando o caso da escola e queria ajudar a abrir uma ação civil pública. Mas não seria apenas contra a escola. Seria contra o próprio Departamento de Educação, por negligência histórica com estudantes com deficiência. Aquilo já não era uma denúncia, era uma bomba. Com a ajuda de Ana Luísa e de outros jovens advogados ativistas, reunimos dados de 24 escolas da rede pública estadual. Casos como o meu, e ainda piores. Estudantes que foram discretamente transferidos após denúncias. Professores que pediram demissão depois de sofrerem retaliações por tentar incluir estudantes com necessidades especiais.
Escolas sem acessibilidade básica. Organizamos tudo em um dossiê com mais de 400 páginas. A ação foi apresentada ao Ministério Público com apoio de ONGs e de uma frente parlamentar focada em inclusão. Os jornais cobriram. O caso esteve nas notícias nacionais. A pressão aumentou tanto que o próprio secretário de Educação me ligou. Tentou ser gentil, político, cortês. Queria agendar uma reunião. Aceitei, mas levei uma câmera escondida. Por quase 1 hora, ele tentou me convencer a retirar a ação. Ofereceu parcerias, projetos piloto, ou um cargo como representante juvenil no Conselho Estadual. Apenas ouvi. No final, agradeci e disse: Senhor, o que me aconteceu poderia ter encerrado a vida escolar de qualquer outro aluno. Eu sobrevivi. Mas agora é o sistema que precisa sobreviver ao que está por vir. A gravação foi ao ar naquela mesma noite. A reação foi um terremoto. O secretário foi removido por pressão pública. O governo estadual criou uma comissão de emergência para reavaliar todos os protocolos de inclusão. E mais, uma nova lei começou a tramitar na Assembleia Legislativa, inspirada na minha história, exigindo treinamento anual obrigatório sobre capacitismo e direitos da pessoa com deficiência para todos os educadores estaduais. Na escola, tudo havia mudado. Novo diretor. Novos professores. Um novo elevador instalado. Rampas reformadas. Sinalização em braille. Uma sala de apoio exclusiva para estudantes com necessidades especiais. E, claro, um novo olhar sobre mim. O garoto que foi ignorado virou o nome de um projeto, Espaço Calo, Centro de Inclusão e Resistência. Que irônica é a vida, implacável. Porque os mesmos que me viram cair, me viram levantar. Mas faltava algo. Henderson. Eu queria saber o que havia acontecido com ela. Depois de um tempo, um ex-colega dela me enviou uma pequena notícia de um jornal local. Henderson havia se mudado para outra cidade. Tentou voltar a dar aulas, mas foi rejeitada. A notícia dizia que ela havia processado o Estado, alegando danos morais irreparáveis causados pela minha denúncia. Perdeu o processo. E foi condenada a pagar as custas judiciais. Hoje, vive longe do ensino, cuidando da mãe doente, incapaz de entrar em qualquer sala de aula pública ou privada. Em seu nome, há uma anotação no Conselho Regional de Educação alertando sobre comportamento inadequado com estudantes. Li essa notícia várias vezes, com sentimentos mistos. Por um lado, senti uma pontada de pena. Ela mesma se afundou. Perdeu tudo. Mas por outro, lembrei da dor no meu membro amputado quando ela tentou arrancar minha prótese. O som seco da minha queda. As risadas abafadas dos colegas. O silêncio cúmplice da sala. E então entendi que isso não era crueldade. Era consequência. Eu não destruí a vida dela. Ela fez isso sozinha. Eu apenas fui o espelho. E agora, anos depois, olho para a cicatriz onde um dia existiu uma perna e vejo um símbolo. Não de fraqueza, mas de força, de resistência, de tudo que fui obrigado a suportar e tudo que me recusei a me tornar. A história ainda não terminou. Porque existem milhares de calos por aí. Meninos e meninas com marcas invisíveis, lutando para serem ouvidos. E se a minha voz pode abrir espaço para mais um, então eu ainda não terminei. Porque a vingança é apenas o começo. A justiça é o caminho. Depois de tudo isso, você poderia pensar que minha vida se estabilizou. Que finalmente as coisas se acalmaram. Que a dor ficou no passado. Mas não. A luta continuou. Apenas em outros formatos, com outras máscaras. Porque quando você expõe um sistema defeituoso, ele tenta te engolir de novo, mas disfarçado de oportunidade. No meu último ano do ensino médio, recebi convites de várias instituições. Algumas universidades queriam que eu falasse em eventos. Outras me ofereceram bolsas parciais como forma de mostrar compromisso com a diversidade. Mas percebi o jogo. Eles não estavam interessados em mim como pessoa, e sim como símbolo. Uma peça de marketing. Nosso estudante ativista premiado. Exemplo de superação. Ícone da juventude consciente. Soava bem no papel. Mas eu sabia a verdade. Era como se quisessem colar uma etiqueta na minha testa e usar minha história para limpar a imagem deles. E o pior, ninguém me perguntou se eu estava bem. Ninguém queria saber o que eu realmente queria estudar. Sempre era sobre a narrativa do personagem. Calo. Então, decidi desaparecer por um tempo.
Recusei entrevistas. Apaguei minhas redes sociais. Recusei prêmios. Usei esse tempo para mim. Para descobrir o que eu queria. Longe dos holofotes. Longe dos discursos prontos. E foi nesse silêncio que encontrei minha próxima missão. Um dia, enquanto pesquisava sobre universidades inclusivas, descobri um documento interno de uma das instituições mais renomadas do país. Um PDF vazado acidentalmente num repositório público. Falava sobre acomodações mínimas para estudantes com deficiência. Mas o conteúdo era repugnante. Falavam em minimizar a interferência visual de cadeiras de rodas em eventos oficiais. Posicionar alunos com deficiência no fundo das fotos institucionais. E evitar destaque nas formaturas para não causar desconforto visual. Sim, você leu certo. Era como se fossem objetos indesejados. Imediatamente, meu sangue ferveu. Imprimi cada página. Montei um novo dossiê e reativei minhas redes sociais. Desta vez fui mais estratégico. Publiquei um vídeo direto, sem edição, lendo trechos do documento. Falei com calma, mas com firmeza. E no final, olhei para a câmera e disse: não adianta construir rampas se ainda nos enxergam como degraus indesejados. A internet explodiu. Milhares de compartilhamentos. Influenciadores, jornalistas, até políticos comentando. O reitor da universidade fez uma declaração em 24 horas. Mas já era tarde. A imagem da instituição estava arruinada. E o caso ganhou repercussão internacional. Sabe qual é a maior ironia? Depois disso, a mesma universidade tentou me oferecer uma bolsa integral, com direito a dormitório, auxílio de vida e uma carta pública de desculpas assinada por todo o conselho. Recusei. Mas não apenas recusei. Li a carta ao vivo, numa transmissão ao vivo, e rasguei folha por folha olhando para a câmera. Respeito não se compra. E dignidade não é moeda de troca. Me chamaram de radical e ingrato. Arrogante. Mas também me chamaram de corajoso. Recebi convites para estudar no exterior. Pessoas se ofereceram para pagar meus estudos. E então percebi, minha voz incomodava porque era livre. Porque não devia nada a ninguém. Porque minha dor era real. E verdades doem. Mas nada doeu tanto quanto voltar à escola. Aquela última semana antes da formatura. Tinham preparado uma homenagem. Um vídeo projetado na tela grande com minhas fotos. Trilha sonora triste. Depoimentos de colegas que fingiam se importar. A maioria nem olhava na minha cara meses antes. Mas agora, diante de todos, queriam parecer empáticos. A escola inteira aplaudindo como se tivessem feito parte da minha jornada. Fiquei calado. Apenas observando. Até que me chamaram ao palco. O diretor, o novo, me entregou um troféu simbólico e disse: parabéns, Calo. Você é o orgulho desta escola. Peguei o microfone, respirei fundo e falei: obrigado. Mas não. Eu não sou o orgulho desta escola. Sou a prova viva de que ela falhou. E que precisou ser exposta para começar a mudar. Eu não me formei aqui. Eu sobrevivi aqui. O silêncio foi absoluto. Ninguém sabia onde enfiar a cara. Alguns pais aplaudiram. Outros baixaram os olhos. O diretor sorriu com tensão, tentando disfarçar. Desci do palco e fui embora antes do coquetel. Sem tirar fotos com ninguém. Não se tratava de glória. Se tratava de verdade. E a minha verdade. Eu havia incomodado todos aqueles que fingiram se importar quando já era tarde demais. Porque eu já não era apenas o garoto com a perna mecânica. Eu era a cicatriz que tentaram esconder. E agora ela estava claramente visível. E ainda havia um último ato. Um último destino. Um último nome que eu não havia esquecido: o pai da senhora Henderson. Um dos jurados no Conselho de Ética Educacional Estadual. O homem que silenciou a denúncia original. Que protegeu sua filha. Que escreveu a opinião dizendo, sem evidência concreta de má conduta, apenas mal-entendidos pedagógicos. Eu havia descoberto isso meses antes, mas estava esperando o momento certo. E agora esse momento havia chegado. Essa Junta de Ética Educacional Estadual faria uma reunião pública para apresentar um novo código de conduta, como resposta às denúncias de capacitismo e negligência educacional. Seria transmitida ao vivo, aberta a representantes da sociedade civil. Queriam parecer modernos, transparentes, democráticos.
Poucos sabiam que eu já havia me registrado como representante do movimento estudantil pela inclusão. E o nome dele estava lá, entre 7 jurados do conselho, Oswaldo Henderson. Pai da mulher que tentou arrancar minha perna como se fosse um brinquedo. Que agora vivia no esquecimento, condenada pela própria arrogância. Na manhã do evento, coloquei a prótese com mais cuidado do que nunca. Vesti meu blazer escuro, ajustei o microfone no colarinho e fui com a certeza de que aquele seria o dia em que todas as vozes silenciadas, inclusive a minha, finalmente seriam ouvidas. Cara a cara com o sistema que tentou calá-las. O auditório estava cheio. Representantes de escolas, jornalistas, professores, políticos. Um espetáculo montado para mostrar que o Estado estava se redimindo. A transmissão já tinha milhares de espectadores nas redes sociais. Oswaldo Henderson abriu os trabalhos com sua voz sempre firme. Um homem alto, de cabelos grisalhos, do tipo que enche a sala com sua presença. Usou palavras rebuscadas. Falou sobre valores, sobre pedagogia humanista, sobre como é preciso amar o estudante para educá-lo. A hipocrisia me dava náuseas. Meu momento chegou. Meu nome foi chamado, Caio Menezes, estudante e representante do Fórum Juvenil pela Inclusão. Levantei-me sob olhares atentos. Alguns me reconheceram. Outros esperavam apenas mais um discurso genérico de um estudante vítima. Mas eu não fui ali para ser símbolo. Fui para ser espinho. Aproximei-me do púlpito. Ajustei o microfone e comecei. Senhoras e senhores, eu gostaria de poder agradecer por este espaço, dizer que é uma honra estar aqui. Mas estaria mentindo. O silêncio se instalou. Cresci acreditando que a escola era um lugar seguro. Até o dia em que uma professora decidiu provar que minha deficiência era uma farsa, tentando arrancar minha perna diante de uma sala cheia. Naquele momento, nenhum valor pedagógico foi lembrado. Nenhum protocolo ético foi respeitado. O que aconteceu foi violência, crua e institucional. Vi Oswaldo se remexer na cadeira. Continuei. Mas não estou aqui apenas para contar minha história. Estou aqui por todas as outras que ninguém ouviu. E por uma verdade que vocês evitam há tempo demais. Abri a pasta. Tirei uma folha. Era a opinião assinada por ele, Oswaldo Henderson. Este documento, assinado por um dos membros deste conselho, foi usado para arquivar a denúncia contra a professora Maristela Henderson. Mesmo havendo áudio, testemunhas e um laudo médico registrando lesão corporal. Murmúrios surgiram. Os jurados se entreolharam. Quero deixar claro, não estou pedindo vingança. Essa, eu já tive. O que eu quero é justiça. Quero saber como um pai pode julgar eticamente sua filha, e ainda assinar como imparcial. Como este conselho pretende falar de ética se nem mesmo há transparência entre seus próprios membros? Oswaldo pigarreou. Ajustou o paletó. Jovem, sua denúncia está fora do escopo desta sessão. Não, não está, Sr. Oswaldo. Porque enquanto o senhor se senta neste conselho fingindo defender estudantes, tudo o que esta comissão faz é fingir. E fingir é exatamente do que me acusaram. As câmeras focaram em mim. Continuei, firme. Hoje, exijo publicamente sua renúncia. Não apenas por conflito de interesses, mas por cumplicidade. O senhor ajudou a enterrar a denúncia que quase me destruiu. E isso não será mais ignorado. Um jornalista se levantou da plateia e gritou. Senhor Oswaldo, pretende responder a essa acusação? Ele tentou disfarçar. Tentou rir. Tentou controlar a situação. Mas era tarde demais. O vídeo do meu discurso se tornou viral. Nas horas seguintes, surgiram manchetes. Filho de ex-professora denunciada exige renúncia do pai em Conselho Educacional Estadual. Estudante amputado confronta sistema de ética educacional ao vivo. Escândalo expõe nepotismo e encobrimento em Conselho de Educação. 2 dias depois, Oswaldo pediu licença por motivos pessoais. Uma semana depois, o conselho foi temporariamente dissolvido para reestruturação. 1 mês depois, fui convidado a integrar a nova comissão como membro honorário. Recusei. Não quero fazer parte de um sistema que só muda quando é exposto. Quero criar um sistema que não precise ser envergonhado para funcionar. E assim foi. Poderia terminar aqui, não é? Mas não. Porque a verdadeira vingança não é destruir o outro. É seguir em frente sem deixar que te definam. É quando a dor que te causaram se transforma apenas em um ponto de partida, não no seu final.
É quando a cicatriz para de doer e começa a ensinar. E isso é o que viria depois, um novo começo, um novo caminho. Mas antes, um último capítulo. Depois daquele último confronto, pensei que minha missão havia terminado. Que finalmente eu poderia viver minha vida sem carregar constantemente o peso da luta nas costas. Mas a verdade é que, quando você se torna um símbolo de resistência, as feridas dos outros começam a te procurar. E quando percebi, já não caminhava mais sozinho. Em poucos meses, eu era procurado por pais, professores e até diretores. Gente querendo entender como construir escolas verdadeiramente inclusivas. Não aquelas que pintam uma parede com tinta colorida e acham que isso é suficiente. Mas aquelas que enfrentam o preconceito estrutural que contamina a educação desde o berço. E aí nasceu algo maior do que eu. Criei, junto com outros ativistas, um instituto. Chamamos de Fundação Raiz. Porque o problema nunca foi a árvore. Sempre foi o que está enterrado. E decidimos replantar tudo do zero. A fundação começou pequena, conferências, oficinas, cartilhas para escolas, treinamentos sobre capacitismo, inclusão e acessibilidade emocional. Porque ser acessível não é só ter uma rampa, é também ter empatia. E quando me dei conta, estávamos em 10 estados. Depois em 20. Com doações, parcerias internacionais, e o mais incrível, sem aceitar um centavo de instituições que quisessem lavar sua imagem às nossas custas. Enquanto isso, minha vida pessoal também florescia. Pela primeira vez, comecei a me permitir existir fora da dor. Fui para a universidade. Em outra cidade. Em outro estado. Em um lugar onde ninguém conhecia meu nome de vista. Onde ninguém me via como o garoto da prótese. Ou o símbolo da superação. Onde eu podia ser, simplesmente Caio. O cara que ama café amargo, livros de ficção científica e música clássica quando está triste. Foi lá que conheci Sofia. Ela era estudante de arquitetura, e não sabia nada sobre minha história. Um dia, sentamos juntos em um seminário chato e trocamos olhares. Quando o palestrante fez uma piada horrível sobre andar na linha, ela riu baixinho e disse, isso foi terrível. Eu ri de volta, felizmente, minha perna é de metal. Anda na linha sozinha. Ela regalou os olhos e riu de verdade. Sem pena. Sem disfarce. Foi a primeira vez que brinquei com a minha prótese, sem sentir vergonha. Nos meses seguintes, nos tornamos inseparáveis. Sofia nunca me perguntou sobre o passado. Esperou que eu quisesse contar. E quando contei, ela apenas ouviu. Sem discursos. Sem admiração forçada. Apenas com um silêncio respeitoso que dizia tudo, você não é sua dor. E foi aí que entendi que minha história não era uma prisão. Era apenas um caminho. Um caminho que me levou a pessoas que realmente viram quem eu era. Anos depois, voltei à minha antiga escola. Agora renovada. Diferente. Cheia de novos projetos. Fui convidado a dar meu nome à biblioteca, Biblioteca Caio Menezes. Fiquei parado diante da placa por alguns minutos. Era estranho ler meu nome em bronze, onde um dia me impediram de andar em paz. Vi antigos professores, os poucos que permaneceram, me olhando com olhos úmidos. Um deles se aproximou e disse, desculpa por não fazer nada naquela aula. Ainda me lembro do seu grito. Me atormenta até hoje. Eu o encarei, não com raiva, mas com verdade. A omissão também grita, professor. Mas pelo menos o senhor escutou. Ele assentiu e chorou. Não como um homem envergonhado, mas como alguém que, finalmente entendeu. Ao sair, uma menina de 7 anos, com uma prótese colorida e nova, correu até mim. Você é o homem da perna mágica? Disse, sorrindo. Abaixei-me e respondi, não é mágica. É coragem. Ela me abraçou. E, naquele abraço, senti tudo, a dor, a raiva, a rebeldia, o medo, a vingança, tudo que me guiou por anos se dissolvendo ali. Nos bracinhos de alguém que agora podia caminhar sem medo, nos corredores onde um dia tentaram me parar. Porque, no fim das contas, eu não queria justiça só para mim. Eu queria criar um mundo onde ninguém mais precisasse lutar por ela tão cedo. E agora, esse mundo começava a existir. Não por causa da minha dor, mas apesar dela. E isso, ninguém jamais vai me tirar.